tal, derrotando a equipe do Barcelona no Maracanã lotado. Bora para mais um vídeo aqui no canal, falando de futebol brasileiro e o que tiver de futebol internacional também, né? Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Rapaziada, ontem a gente teve 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Temos aí o jogo entre Bragantino e Fluminense, né? Jogo em Bragança Paulista. O Bragantino vinha bem pressionado, que fazia um tempo que não vencia, né? E ontem consegue uma belíssima vitória. O Bragantino abre 2-0 contra o Flusão bem cedo, mas o Fluminense consegue diminuir ainda na primeira etapa. Logo no início do segundo tempo, o Braga abre 3-1. O Flu consegue buscar, mas o Braga abre a vantagem para 4-2 e vence esse confronto importantíssimo para o time paulista, que estava realmente muito pressionado de uma sequência terrível de 5 derrotas consecutivas e consegue respirar depois desse período péssimo. O Fluminense, que tinha começado uma boa sequência no Brasileiro, né, e vem de uma ótima classificação na Copa Sul-Americana, perde seu jogo, mas no meio de semana tem Copa do Brasil. Grêmio e Ceará se enfrentaram um jogo péssimo, um jogo bem fraco, um jogo merda. Jogo muito ruim tecnicamente, ficaram empatados os dois times, nenhum dos times ousou muito atacar o outro, né? E ficaram em igualdade de placar. Ontem também a gente teve o Clássico Nacional entre Cruzeiro e Internacional em Minas Gerais, no estádio do Mineirão. Tivemos um belo jogo com o Cruzeiro indo pra cima logo de cara e o Inter tentando equilibrar, o jogo foi muito movimentado. Mas aí, quem fez diferença foi a dupla MP10 e K9. O Matheus Pereira fez o primeiro gol, tá jogando demais, e o Caio Jorge não precisa nem falar, né? Os dois fizeram a diferença pro Cabuloso e venceram o Internacional por 2-1, mantendo o Cruzeiro na briga pelo título brasileiro. No meio de semana, vale lembrar que o Cruzeiro tem um grande clássico pela Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E o Internacional, que acaba de vir de uma derrota dolorida pro Flamengo, uma não, né? 3 derrotas seguidas pro Flamengo e eliminação na Copa do Brasil pro Fluminense lá atrás e na Libertadores pro Flamengo nessa última semana. Realmente um momento muito ruim pro Colorado de Porto Alegre. Hoje a gente tem mais alguns jogos pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 4 da tarde a gente tem um jogo na Arena Aposta Ganha entre Bahia e Santos. O Bahia, que deve talvez ali, não sei se vai poupar jogadores, acho que o técnico Rogério sabe a importância do Campeonato Brasileiro e do que a campanha que o Bahia está fazendo, né? E sabe que esse jogo é uma oportunidade grande do time pontuar novamente. Então o Bahia talvez comece com um time alternativo, mas não tanto, porque no meio da semana tem o Fluminense pela Copa do Brasil, né? E o time encara a Copa do Brasil como uma grande prioridade, uma possibilidade de título gigante pro Bahia, né? Que o time precisa. E o Santos, que vem de uma chapuletada espetacular do Vasco, né? No domingo passado, tomou 6-0 jogando no Morumbi e tenta se reabilitar, mas é um jogo muito difícil pro time do Santos. Vamos ver o que vai acontecer. E ainda sem Neymar, né? Que sentiu a coxa e tá de fora desse difícil jogo pro time do Santos. Às 16 também a gente tem o Clássico Nacional entre Vasco da Gama e Corinthians, jogando São Januário. E o Vasco que precisa vencer, né? A gente precisa entender qual é o Vasco de verdade. Se é o Vasco que perde ali pro Juventude, como perdeu no meio da semana em casa, ou é o Vasco que enfia 6-0 no Santos em pleno Morumbi lotado de santistas. O confronto de hoje é contra o time do Corinthians, que não tá muito bem, né? No brasileiro, pelo menos. O Corinthians faz uma campanha medíocre no Brasileirão, tá ali ameaçado na parte de baixo da tabela também, assim como o Vasco. E o time do Corinthians tem no meio de semana, também como o Vasco, Copa do Brasil. O Corinthians encara a equipe do Atlético Paranaense e o Corinthians está encarando, eu creio, essa Copa do Brasil como grande prioridade da temporada. O Vasco, que também tem a competição e clássico contra o Botafogo, dificílimo. Não sei ainda como essas duas equipes vão hoje, né? Não saíram as escalações oficiais, mas creio que devem ter algumas modificações nas equipes. Os dois times têm dificuldade para escapar, mas acho que ponto negativo aqui pior para o time do Corinthians, que tem muito desfalque, principalmente no ataque. Jogo interessante pra gente ver às 16. Às 18h30 a gente tem o jogo entre Botafogo e Juventude lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Botafogo vem de eliminação dolorida na Copa Libertadores e tem no meio de semana o Vasco da Gama no clássico pela Copa do Brasil, que eu acredito que também seja a grande prioridade do Glorioso nessa temporada, agora que o time não pode conquistar o bicampeonato da Libertadores. Do outro lado, a gente tem o Juventude, que venceu um jogo importantíssimo no meio da semana contra o Vasco em pleno São Januário. Será que o time do Juventude vai aprontar de novo contra o Carioca? Juventude sempre arruma problema com os cariocas, tá? Basta ver o retrospecto. Ainda mais jogando no difícil estádio do Alfredo Jaconi. No mesmo horário, a gente tem o jogo entre Fortaleza e Mirassol no Castelão. Jogo complicado pra gente ver, um jogo com cara de empate. O Fortaleza, que tá numa situação muito difícil nessa temporada. O Lion tá ali feio na zona de rebaixamento, enfrenta a sensação do Campeonato Brasileiro, que é o bom time do Mirassol, o nosso querido Mirassol Saint-Germain.
Será que o Lion vai conseguir resistir ao futebol envolvente dos amarelos? É um jogo também pra gente observar com muita atenção. E pra fechar o dia de hoje, a gente tem um jogo no Morumbi entre São Paulo e Atlético Mineiro. O tricolor que vem bem embalado depois daquele jogo dramático contra o time do Atlético Nacional de Medellín na Libertadores. Classificação nos pênaltis, heróica, noite heróica de Rafael. São Paulo vem provavelmente com o time poupando alguns jogadores com desgaste físico, né? Mas deve vir com o melhor que tem à disposição. Por outro lado, o Galo deve poupar alguns jogadores porque vive uma situação até confortável no Brasileirão. Está classificado para as duas Copas, né? Se classificou pela Sul-Americana, vencendo o Godoy Cruz até na Argentina. E também vai enfrentar o mega clássico do Cruzeiro no meio de semana pela Copa do Brasil. Então devemos ver um Galo alternativo, eu imagino. Chance para o tricolor pontuar, o São Paulo que precisa para realmente manter-se estável no Campeonato Brasileiro e, né, focar ainda mais na Libertadores. Jogos interessantes pra gente assistir. Hoje, esses são os jogos do Brasileirão, tá? Ontem, rapaziada, a gente teve a decisão, né? O jogo único do Intercontinental Sub-20. Tivemos o Flamengo sendo bicampeão intercontinental, derrotando a equipe do Barcelona no Maracanã lotado. O Mengão começa abrindo o placar e parece que seria uma vitória até tranquila, apesar do Barcelona ter o controle do jogo praticamente no jogo inteiro. O time espanhol veio pra cima, pressionou, com seu camisa 7 fazendo um grande jogo. O Virgílio, um baita jogador, logo a gente tem que anotar esse nome, tá? Como vários jogadores do Flamengo e do Barcelona também, que é um belo time. O camisa 7, Virgílio, aterrorizou a defesa do Flamengo e faz um gol de placa no Maracanã, chapelando o lateral flamenguista e mandando pro dentro do gol com uma tranquilidade absurda, colocando 1-1 e o psicológico pro lado do Barcelona. O Flamengo continuou atacando, um jogo muito bom, muito frenético, com uma trocação absurda. Quando o jogo parecia encaminhado para os pênaltis, o Barça fez o quê? Outro belo gol, coloca 2-1 no placar com o minuto 95, é isso mesmo. Tínhamos 6 minutos de acréscimo, era o penúltimo, 4 minutos de acréscimo, se eu não me engano. Tinha passado já do tempo dado pelo árbitro, né? Que era 4 minutos de acréscimo. O jogo que parecia estar indo para os pênaltis teve o gol do Barcelona aos 95 e aí parecia que estava tudo perdido. A saída de bola depois do gol dos espanhóis, o Flamengo empata com um belo gol do Iago. Ele ganha de cabeça, Iago, gol! Gol decisivo que coloca o Flamengo, que já na saída de bola o jogo acaba, né? E o jogo vai para os pênaltis. Uma decisão frenética que tivemos como herói o ótimo goleiro flamenguista Léo Nanete. O moleque teve uma tarde inspirada e coloca o Flamengo com mais uma taça do Campeonato Intercontinental. Esse campeonato ele foi criado em 2022, tá? Ele reúne o campeão da Libertadores Sub-20 contra o campeão da UEFA Youth League, né? Que é a UEFA Champions League Sub-20 também. E aí esses dois times se enfrentam. Essa disputa de taça tá acontecendo desde o ano de 2022 e teve como seu primeiro campeão o Benfica de Portugal. O segundo foi o Boca Juniors em 2023 e em 2024 a gente teve o Flamengo ganhando e agora em 2025 também. O Flamengo em 2024 enfrentou o Olympiacos e foi campeão. É isso aí, Mengão aí sendo atualmente o maior campeão deste novo campeonato. Bem legal, o jogo foi bem interessante. Você vê muitos bons valores tanto do lado do Flamengo quanto do ótimo time do Barcelona prontos para chegarem e brilharem nos seus times profissionais. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? É isso por hoje. Hoje a gente tem bastante coisa acontecendo em Premier League, La Liga, né? Tem Real Madrid em campo, tem Manchester United. Tô muito curioso para ver desse Manchester United aí. Teremos uma melhora dele, né? E é isso aí, rapaziada. Espero que tenham curtido o vídeo. Se gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo para chegar na rapaziada, tá bom? Até o próximo vídeo.